Oi, posso fazer um comentário? São dois. Um, que eu acho que com relação à gerência média, o problema que existe não é que a gerência média hoje quer segurar e ter poder. Eu acho que a gerência média tem medo. Medo porque ela foi condicionada a realizar tarefas. Então, hoje, ela tem medo da inovação, ela tem medo de propor algo novo, porque ela não vai dar conta, porque ela não vai conseguir explicar esse algo novo, e ela prefere ir no processo. Então, eu tiraria esse peso da gerência média. Acho que foi colocado por quem está, pela questão da hierarquia, sem dúvida nenhuma, mas hoje a gerência média tem esse problema, ele convive com isso, com datas para entregas. Todo dia tem que entregar alguma coisa. Então, se eu tenho alguma coisa para entregar, por que eu vou pegar outra coisa? Então, essa é a primeira observação. E a outra que eu acho que criar ambientes de convivência é fundamental, mas eu acho que a gente vive uma crise, que é a crise da confiança. Não existe confiança de nenhum dos lados, nem de quem é o contratado, que pode ser um integrante, pode ser um colaborador, pode ser o que for, nem a confiança daquele que o contratou, porque o contratado acha que está sendo explorado e quem contratou acha que aquele não vai fazer. E isso eu acho que tem também uma questão, quando a gente lida com a questão da segurança, que é por que as empresas colocam tantos meios para verificar se a informação que sai não é uma informação importante para ela. Porque também ela não sente que aquele profissional está capacitado. Porque o que é confiança? Confiança é quando você percebe que o outro está preparado para aquilo. Então, se aquela pessoa não está preparada para aquilo, então eu não posso confiar nela. Então, acho que o problema é um pouquinho mais embaixo. Acho que é por aí mesmo, acho que a gente está no caminho certo. Eu concordo, adoro, sou fã do Augusto Franco, das ideias dele, mas eu acho que a gente vive essa questão aí de confiança que é grave. Boa tarde. Continuando o que você falou, esse problema que surgiu, o pessoal acabou apontando a gerência média. A gente tem estudado esses fenômenos, e a gente viu que a cooperação de um grupo depende do modo de interação desse grupo, e não do caráter da pessoa. Então, isso acontece com a gerência média não porque o cara da gerência média é mau, ou porque ele pretende atravancar algum processo. É simplesmente pela organização hierárquica que gera isso. Então, é consequência da própria organização hierárquica. Quanto à questão que você falou dos espaços da segurança, o modelo atual tenta solucionar alguns problemas de segurança, realmente. Existem setores críticos, que algumas coisas não têm uma solução exata no momento, mas eu gostaria de apontar uma coisa que aconteceu no Acre. Foi um colega ontem, a gente estava conversando, numa conversa informal, e aí já se falou da situação de entregar laptops para as crianças, que as crianças seriam roubadas. Estava acontecendo isso no Acre. O governo, algumas crianças eram assaltadas, roubavam o laptop das crianças. O que o governo fez? Doaria laptops para todos que terminassem o segundo grau, se não me engano, o ensino médio. Então, quando aquela oferta seria para todos os alunos, essa história de pegar o do colega acabou. Porque todo mundo estava usando o laptop, todo mundo queria ter o laptop, então teve uma redução muito grande desses furtos que aconteciam lá. Então, certas coisas, quando você muda o modelo, universaliza uma coisa, ocorre a cooperação, e aí diversas coisas que a gente cria para tentar gerar segurança artificialmente acontecem naturalmente. Acaba acontecendo pela maneira como as pessoas estão interagindo. Eu acho que eu consegui... a gente conseguiu evoluir um pouquinho nessa discussão. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta aqui. Eu acho que você foi muito feliz quando falou na questão da crise da confiança, e eu acho que essa crise também acontece entre os pares, não da direção apenas com o colaborador e vice-versa, mas entre os colaboradores em si. Agora, eu queria perguntar se você tem algum case ou alguma história de uma empresa que fez essa transição e que você acompanhou. Para mim? Aqui mesmo aqui na mesa tem algumas tentativas, tem empresas estão fazendo transição por partes. Departamento, por exemplo, quando ela
tira a inovação de dentro, a inovação aberta, por exemplo, é uma transição que ela está fazendo em todo aquele departamento. Empresas têm surgido em rede, não é de agora. Tem empresas de consultoria, por exemplo, como a Trend, que surgiram no final dos anos 80, dos anos 70 para os anos 80, já surgiram como empresas em rede, ou seja, empresas que não tinham uma estrutura hierárquica determinada, eram, claro, empresas de soluções tecnológicas em que os conectados à empresa moravam em todos os lugares do mundo e a empresa fazia a conexão. Por exemplo, o cara está precisando de uma solução para o uso do óleo do babaçu, não sei o quê. Onde é que tem um cara que sabe? Ah, tem um cara aqui na Nova Zelândia que estava conectado lá. Né? Hoje as empresas que fazem essa intermediação do crowdsourcing, elas são empresas que colocam a estrutura, vamos dizer assim, de rede, ainda que crowdsourcing não seja necessariamente rede, né, empresa em rede, mas colocam a estrutura de rede a serviço das empresas. E o que nós estamos vendo mais hoje é empresas já nascendo em rede. Né? Quer dizer, todas estão preocupadas com a transição. Essa transição não é uma coisa mágica que vai acontecer da noite para o dia, né? Mas, por outro lado, muitas das empresas que vão surgindo hoje, elas já vão surgindo com outro padrão de organização. Você não precisa mais, né? Quer dizer, são coisas básicas, por exemplo, você não precisa mais aprisionar os corpos, né? Não precisa, gente. As pessoas não precisam ir lá trabalhar. Não precisa mesmo, não é? Esse aprisionamento de corpos, isso é o fim da picada, isso é feudal. Você não quer que o cara fique lá trabalhando, você quer que ele fique lá para lhe servir. Entendeu? Não é para fazer o trabalho dele. Porque se é um cara que está fazendo um trabalho de escritório, por exemplo, um trabalho na área do conhecimento, um trabalho de inteligência, eu combino com ele. Aí você tem até depois da manhã, às 4 horas da tarde, para me entregar esse trabalho. Se você não entregar, eu mando você embora, ué. Não preciso estar aqui lhe vigiando para você me... Quer dizer, não tem mais nenhum sentido isso. Mas em todo lugar que a gente vai, as pessoas estão com medo terrível, dizendo, não, isso não dá certo. Se o cara ficar trabalhando em casa, ele vai enrolar, aí ele não vai fazer. Ué, mas não foi você que contratou esse sujeito? Se ele não fizer, você despede, ué. Qual é o problema? Não, quer dizer, se você for cavucando para ver qual é a raiz disso aí, não é. É que o status funcional da pessoa depende do número de pessoas que estão ali e que ela manda nessas pessoas. Isso não é sustentável também. É evidente porque que não é. todo mundo sair para trabalhar, isso é insustentável. A gente está numa situação que o planeta não vai aguentar. A gente consome 4 vezes o planeta. Todo mundo saindo de carro. Mesmo que seja transporte coletivo, essas coisas são insustentáveis. E as pessoas são infelizes no trabalho. E muitas vezes o crowdsourcing resolve essa questão. A pessoa pode usar o seu lado criativo, pode usar o seu lado científico. A pessoa trabalha num processo totalmente burocrático. Mas ela é um cientista, então ela pode trabalhar no horário vago dela, ela pode trabalhar de final de semana, ela é uma criativa e não tem essa oportunidade. Então, assim, de um jeito ou de outro, essas questões do crowdsourcing, elas vão permear toda a sociedade, né? Eu gostaria de citar, ela perguntou sobre cases, e aí geralmente quando se fala em cases, você pega alguma coisa que aconteceu numa grande empresa ou numa empresa que seja simbólica. O Augusto falou da Johnson & Johnson. Eles hoje determinaram que uma determinada porcentagem do setor de pesquisa e desenvolvimento, que os frutos dessa pesquisa viessem de meios externos. Um desses meios externos é o crowdsourcing. Então, eu me esqueci agora, tem alguns produtos que as mulheres devem usar, tem um concorrente do Renew, o Renew é famoso, né? Um deles surgiu do crowdsourcing, de uma rede da internet. O pessoal teve a ideia na internet e aí tinha um prêmio para receber, para pegar aquela ideia. A Johnson & Johnson pegou e aplicou a ideia num produto que está dando lucro hoje em dia. Outro exemplo que eu acho que a gente aqui, quando fala de empresa em rede, a gente até chega a extrapolar um pouquinho para algo que não está acontecendo no momento em grandes empresas.
mas que seria bom se acontecesse. Mas tem uma grande empresa que passou por um processo que ainda não é uma empresa em rede, mas passou por um processo semelhante, que foi a IBM. A IBM hoje trabalha somente com software livre. Só que o software livre não é feito por uma empresa. Então, como é que uma mega empresa, que era totalmente fechada, que produzia os materiais mais fechados que você possa imaginar, o computador da IBM não conversava com outro computador de qualquer outra marca que existia, o software da IBM não conversava com outro software, os equipamentos da IBM, os servidores da IBM não conversavam com outros equipamentos. Isso é impossível na realidade de hoje, da internet e de tudo mais. Então, nessa época, a IBM passou por uma crise, o sistema que ela criava estava em crise, não dava retorno, então eles resolveram começar a aplicar software livre. E eles começaram a conversar com o pessoal do Linux. Só que para conversar com o pessoal do Linux, que trabalha praticamente em rede, não tem um patrão, não tem uma chefia, eles tiveram que liberar os funcionários. Então, para você ter uma ideia, um cara que desenvolvia uma ideia na IBM tinha que primeiro postar essa ideia para o responsável, para então dar prosseguimento àquela ideia. Isso não funciona no software livre. Então eles liberaram, olha, vocês não precisam mais mandar para mim. Agora você manda para conversa com aquele povo lá do software livre e vocês vão decidir o que vocês vão fazer. Então você imagina uma empresa do tamanho da IBM, com todos os processos estáticos da IBM e tal, na época, fazendo isso, abrindo a comunicação para um povo de fora que ela nem conhecia. Software livre qualquer pessoa pode criar, qualquer pessoa pode interagir. Então, isso criou uma coisa que a IBM aproveita hoje. Os servidores da IBM já vêm com Linux e ela faz comercial disso, ela divulga isso. Ela jamais poderia competir com a Microsoft, por exemplo, se não fosse o software livre, se não fosse essa abertura. Então, é um case que é citado no Wikinomics, que eu acho importante e dá uma ideia da transição que está acontecendo aí no momento. Bom, pessoal, a organização do evento me avisou aqui que tem que fazer uma preparação desse cenário para o Fritjof Capra, que vai chegar em seguida. Ele só começa às 7 horas, mas vai ter aqui uma mudança no cenário e muita gente vai ter que botar mais algumas cadeiras, eu acho. Então, eu queria, em nome de todos que estão aqui, agradecer a presença de vocês. Essa não foi uma sessão de receita, foi uma sessão de levantar ideias, preocupações e aspectos e visões sobre a problemática do status da empresa diante das redes sociais e vamos continuar esse bate-papo nas plataformas que a gente frequenta. Muito obrigado a todos.